Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui em nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. É um prazer ter vocês aqui para toda semana considerarmos assunto de nossas reuniões semanais. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo o estudo bíblico de congregação e iremos iniciar no ponto 5. Os padrões de Jeová são para o nosso bem. Então vamos para o nosso vídeo. Muito bem, sejam então todos bem-vindos aqui em nosso canal e vamos juntos agora preparar o nosso estudo bíblico de congregação. Estaremos considerando a lição 41, que tem o tema O que a Bíblia diz sobre sexo. Então, na verdade, nós estamos dando continuidade a esse estudo e hoje vamos iniciar no ponto 5. Os padrões de Jeová são para o nosso bem. Jeová sabe o que é melhor para nós. Ele nos ensina como nos manter moralmente puros e os benefícios de fazer isso. Então leia Provérbios 7, do 7 ao 27, ou assistam ao vídeo. Depois conversem sobre os pontos a seguir. O vídeo tem o tema Tenha bom senso. Então assista o vídeo ou faz a leitura e depois a gente vai fazer a primeira pergunta. Então a primeira pergunta quer saber: como o rapaz mencionado no texto acabou se colocando numa situação tentadora? Bem, ali em Provérbios 7, 8 e 9, ali diz que ele passou pela rua perto da esquina, foi em direção à casa dela. Que horas isso? Ao cair da tarde, quando estava anoitecendo. Então conseguimos perceber que ele não teve bom senso, ele não analisou os riscos e o que poderia acontecer se caso ele fizesse isso. Ele foi como uma pessoa completamente inexperiente e sofreu as consequências. A segunda pergunta, de acordo com Provérbios 7, 23 e 26, a imoralidade sexual pode ter sérias consequências. Se nos mantivermos moralmente puros, que problemas vamos evitar? Bem, no versículo 26, ali fala que ela já tirou a vida de muitos, e os que ela matou são numerosos. Isso pode estar se referindo talvez a sentido espiritual ou sentido físico. Em sentido espiritual, é claro, né? A pessoa fazendo essa atitude, fazendo fornicação ou adultério, ela vai estar perdendo espiritualmente sua relação com Jeová. E fisicamente pode ser que essa pessoa tenha uma doença contagiosa e aqueles que se envolvam com ela também pegarão essa doença e morrerão. Então, com certeza, se mantivermos moralmente puros, iremos evitar muitas coisas ruins. E a terceira pergunta: como nos manter moralmente puros vai nos ajudar a viver para sempre? Então, a resposta: pois nós estaremos acatando as orientações e as ordens de Jeová, pois os que praticam tais atos não herdarão o reino de Deus. Então, se nós nos mantermos moralmente puros, com certeza estaremos fazendo a vontade de Jeová e teremos a oportunidade de viver para sempre. Algumas pessoas acham que o que a Bíblia diz sobre o homossexualismo não é amoroso, mas Jeová, o Deus de amor, quer que todos sejam felizes para sempre. Só que para isso precisamos viver de acordo com o que ele diz que é certo. Então vamos fazer a leitura de 1 Coríntios, o capítulo 6, versículo do 9 a 11. Depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. O texto diz assim: ou será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que se submetem a atos homossexuais, os homens que praticam homossexualismo, os ladrões, os gananciosos, os beberrões, os injuriadores e os extorsores não herdarão o reino de Deus. E, no entanto, isso é o que alguns de vocês foram, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados,
vocês foram declarados justos no nome do Senhor Jesus Cristo e com o Espírito do nosso Deus. Então a pergunta: será que, do ponto de vista de Deus, o homossexualismo é o único desejo errado que temos que rejeitar? Então a resposta é não. O texto citou muitos outros que pode às vezes passar despercebido, que é a ganância, a bebedeira, os extorsores, os injuriadores. Então são vários tipos de coisas que podem também fazer com que nós venhamos a perder o reino de Deus e praticar aquilo que Jeová condena. Para agradar a Deus, todos nós precisamos fazer mudanças na vida. Será que vale a pena o esforço? Então vamos ler Salmo 19, 8 e 11 e depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. O versículo 8 diz: As ordens de Jeová são justas, fazem o coração se alegrar. Os mandamentos de Jeová são limpos, iluminam os olhos. E o 11: Por meio deles o teu servo é alertado. Há grande recompensa em guardá-lo. Pergunta: você acha que os padrões de moral de Jeová são razoáveis? Por quê? Então, a resposta é claro que sim. Jeová, ele nos ajuda a obedecer às suas leis de moral. E isso também pode nos ajudar. Talvez vamos evitar muitas coisas que talvez iria nos prejudicar se nós praticássemos tais atos. Talvez uma bebedeira, talvez o homossexualismo. Então são atitudes que, ao praticar elas, a gente vai estar desagradando a Jeová e não teremos a oportunidade de viver a nossa vida voltada para os padrões de justiça. Aí na gravura a gente percebe, né? Na primeira imagem, uma pessoa numa balada, talvez curtindo, e do outro lado, ela no serviço de campo. Então mostra um contraponto, né? A pessoa, quando ela pratica o que é errado e não leva os padrões de Jeová a sério, ela perde a oportunidade de, primeiro, estar limpa fisicamente e, em segundo, demonstrar o quanto ama Jeová e obedece os seus padrões. Algumas pessoas dizem: sexo entre duas pessoas que se amam é a coisa mais natural do mundo. O que você diria? Então eu diria que essa afirmação está certinha quando os dois são casados. Se isso não for, está errado. Resumo: o sexo é um presente de Jeová para o marido e a esposa. Revisão: que práticas são consideradas imoralidade sexual? Então a resposta é ter relações sexuais entre pessoas que não são casadas, o homossexualismo e a bestialidade. A segunda pergunta: o que vai nos ajudar a fugir da imoralidade sexual? Então a resposta: bem, seguindo o exemplo de José, nós devemos simplesmente correr. Se você percebe que você não vai ter a força necessária em dizer não, você simplesmente fuja, para que assim você possa continuar servindo e agradando a Jeová. E evite coisas, claro, que possam fazer com que esse desejo errado se torne vivo em seu coração. Se você acha que aquilo vai te prejudicar, você não assiste, você não vê, você não pratica, para que você possa continuar puro aos olhos de Deus. E a última pergunta: por que obedecer aos padrões de moral de Jeová é para o nosso bem? Então a resposta: pois quando nós fazemos isso, nós só somos beneficiados. Evitamos tudo que é de ruim em nossa vida. Então, se praticarmos aquilo que Jeová nos orienta, com certeza será sempre para o nosso bem. Então, meus queridos e amados irmãos, eu vou finalizar aqui esse vídeo e espero que vocês possam ter tirado ou ajudado vocês a preparar melhor, assim, a sua lição. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.